Olá, Talmicasters! Estamos em mais um episódio. Eu, Wellington Mafra, estou aqui com o meu amigo Daniel. Estamos aí e hoje temos convidado especial. É verdade. Convidado muito especial que tem caminhado comigo no Ministério de Casais ali na Onda Dura. E ele tem uma história muito legal na área de missões. E a gente convidou ele para contar um pouco dessa história. A gente está muito feliz para conhecer um pouco disso também. Tavinho. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente espero que seja muito edificante para todo mundo que esteja ouvindo e vendo, né? Show de bola. Tavinho, é para começar quente aí, como é que foi a tua conversão? Conta para nós aí como é que... Se quiser contar um pouco de ti também aí, o que tu faz, enfim. Não, legal. Então, eu sou publicitário de formação, né? Venho de uma família católica, sou de Fortaleza, então realmente lá é muito forte o catolicismo. Hoje não mais, mas no meu tempo ali de criança, adolescência, sim. E foi muito engraçada a minha conversão, porque eu sempre quis ter um momento nos Estados Unidos, um tempo ali de intercâmbio e tudo mais, mas na minha adolescência eu não consegui ir, assim como a maioria dos meus amigos. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou e pronto, né? Fui contra tudo e contra todos, tomei uma decisão e ali com meus 19 anos me mandei para os Estados Unidos, fui morar na casa de uma amiga do meu irmão, assim, meio que tudo bagunçado. Mas claramente Deus tinha um propósito ali com aquele momento. Ele me levou para um lugar que eu não era nada, que eu não era ninguém, que eu não tinha nada, que eu não tinha ninguém. E um dos trabalhos ali que eu fazia na época para poder me manter, né, poder pagar os boletins ali nos Estados Unidos em dólar, eu trabalhava no Lava Jato, né? Então, nesse Lava Jato tinha um cara também da minha idade que tinha acabado de se converter, estava super empolgado com o evangelho, não entendia quase nada de Bíblia, nem nada, mas... Tava só no amor. Aquele amorzão, assim, né? E aí ele falou, cara, vamos comigo na igreja hoje. Era um sábado, esse dia, bombando o Lava Jato lá, super corrido. Ele, a gente sai daqui, terminar, a gente já vai direto, vamos jogar bola, e depois vamos no shopping, depois... Falei, cara, por que não? Porque o culto é 10 da noite. Eu falei, nossa, um culto sábado, 10 da noite? Tem alguma coisa errada nisso aí. Mas, beleza, né? No meu entendimento, só existe a igreja católica e a igreja universal. E a universal muito mais por conta o pessoal tirava muita onda com a universal, fazia muito meme na época. E eu falei, como é que tem, né, igreja 10 da noite no sábado? Mas vamos nessa. E aí quando eu cheguei lá, era uma Assembleia de Deus brasileira e o evento em si era uma vigília. Olha aí, cara, eu já caí de bem crente mesmo, hein? Pentecostal, hein? De cara, minha primeira experiência numa igreja evangélica já foi ali numa vigília na Assembleia de Deus. E, nossa, entrei na igreja, era todo mundo pulando, dando cambalhota, né? Aquela confusão mal do mundo. E como na Assembleia, né, tem as oportunidades, né? Então vai um, vai outro, aquela coisa. Até que chegou um momento ali, já era, sei lá, mais de 2 da manhã. Ela não aguentava mais ficar naquele lugar, estava agoniado já, querendo, né, ir embora, mas o negócio não acabava. Um pastor entrou lá e falou, tem uma pessoa aqui que Deus já deu várias oportunidades, essa é a última, e eu só saio daqui quando essa pessoa vier aqui na frente. E lógico que eu era a única pessoa que não era crente ali, né? Aí meu amigo, cara, é tua. Eu falei, não sou eu não. É tua. Eu falei, irmão, não sou eu, sou assim com Deus, ó. É meu chapa, tá doido? Não sou eu não. E até que tem uma hora que ele me deu uma ombrada, eu tava bem na última cadeira assim antes do corredor, ele me deu uma ombrada, eu me desequilibrei, caí ali no corredor e a igreja inteira foi a loucura. Glória a Deus, aleluia, aquela coisa. E eu, meu Deus do céu, né? Tipo, tinha um tapete vermelho, eu acho que eu tava mais vermelho do que o tapete. E aí meu amigo falou, agora tu vai. Aí eu fui, morrendo de vergonha, olhando para baixo, não tinha nem coragem de olhar para cima. Aí o pastor, você tem certeza de que você quer receber Jesus como seu único suficiente Salvador? Não, né? Tipo, não tinha certeza nenhuma. Mas era tanta gente olhando para mim ali que eu falei, cara, se eu falar não, eu tô lascado, né?
E eu falei sim, e aí foi muito legal, porque os jovens vieram me abraçar, cada um trazia uma palavra e tudo mais, e eu falei, poxa, legal, encontrei um lugar que me acolheu, pô. Eu estava nos Estados Unidos há mais de 4 meses sem receber um abraço, né? Então, pelo menos foi um lugar ali que me acolheu, me recebeu, e eu passei a caminhar com aquelas pessoas, entender um pouco mais sobre o que eu estava fazendo, porque até então não fazia ideia do que eu tinha feito, né? E aí foi um tempo muito legal de realmente conhecer um pouco mais a Cristo e conhecer pessoas ali que pudessem caminhar junto comigo. Tinha 19 anos lá nos Estados Unidos, na Assembleia de Deus brasileira. Tá, e que cidade que era? Cidade-estado lá? Cara, essa igreja era em Deerfield Beach, ali pertinho de Fort Lauderdale, lá na Flórida. Nossa. E aí tu ficou quanto tempo lá nessa igreja aí nos Estados Unidos? Cara, eu fiquei... Ali era mais ou menos em junho e eu já tinha data para voltar, que era no final do ano, em dezembro. Ah, entendi. Então, com eles ali eu fiquei de junho a dezembro, mas aí quando eu voltei, eu já voltei tentando encontrar alguma outra igreja que pudesse, né, ter o mesmo perfil, a mesma ideia da outra, mas realmente não encontrei. E foi tão engraçado porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu saí, deixei o Brasil de um jeito, né? Tipo, eu era baladeiro, gostava de farra, de curtição, tinha um monte de amigo ali de faculdade, né? Que tava naquela pegada, e voltei crente, né? Então, quando eu voltei crente, eu falei, não, galera, então parei de beber, parei de fumar, parei de sair, aí já voltei engatado no namoro para ver se eu conseguia realmente me guardar um pouquinho ali. E o pessoal fez rifa, cara, para saber quanto tempo que ia demorar para eu voltar para... Falei assim, ninguém acreditava que eu tinha feito aquilo. Não, tá doido, fizeram rifa para saber quanto tempo que eu ia voltar. Bolão. Mas aí todo mundo perdeu o bolão lá e eu continuei firme. E aí já me conheci uma igreja que tinha mais ou menos ali a mesma pegada e toquei nela. E aí foi... Realmente consegui caminhar bem ali nos anos seguintes, né? Massa. E... Quer comentar alguma coisa? Não, pode falar. E aí, tipo assim, tu se converteu lá, aí voltou, beleza, continuou caminhando. E quando é que vem a missões no teu coração? Assim, quando é que isso surge? Como é que foi essa história aí? Então, nunca tinha vindo, assim. Na verdade, sempre que eu olho... Missões era a única área da igreja que eu já achava que eu nunca ia fazer. Porque toda vez que chegava um missionário na igreja, era uma história muito cabulosa, né? Uma história muito triste, uma história sempre de muito sofrimento, muita dor. Falei, cara, não quero... Perseguição, né? Andando 10 km a pé para ir no culto. Nem a pau, não quero nunca ser missionário na minha vida. Assim, era a última coisa que eu imaginava, né, fazer. Só que o que acontece? Chegou um certo momento na minha vida, depois de algum tempo de caminhada, que foram acontecendo algumas coisas que me afastaram de Deus. Então, na mesma época, eu estava com 3 empresas, essas 3 empresas estavam muito bem, então estavam crescendo muito rápido, estavam trazendo realmente muito dinheiro, eu estava ganhando dinheiro nessa época. Por conta disso, eu não conseguia ter tempo para me dedicar às coisas da igreja. Na época eu era líder de jovens e eu pedi para o meu pastor para sair, né? Porque eu não estava conseguindo dar conta de tudo. A minha mãe faleceu de câncer, então por conta disso eu fui morar sozinho e para completar eu fiz uma cirurgia bariátrica e perdi 55 quilos em 6 meses. Caramba. Então um mundo novo se abriu, né? Eu estava morando sozinho, com dinheiro no bolso, magro e sem nenhuma responsabilidade ali com a igreja, né? Isso com quantos anos? Tava com meus 27. Já tinha passado um tempo depois que veio. Sim, de lá, quase então. 10... Solteiro ainda Sim. também? Cara, acho que foram uns 10 anos. Uns 10 anos ali. Solteiro. Então, juntou tudo isso e eu fiquei deslumbrado. Completamente deslumbrado. Né? Para mim era um negócio muito novo você ir para uma balada e ser paquerado. E aí quando isso aconteceu, eu fiquei, meu amigo, agora eu quero vir todo dia, né? Era tirar o atraso, né? E aí foi realmente... Tentação. Total, eu passei... Essa brincadeira foram 4 anos, né? Caos na minha vida.
Se todo dia tivesse uma balada, eu queria estar nela, e isso fazia com que eu brigasse com os meus sócios, né? Tipo, comecei a ficar muito irresponsável, perdi cliente importante, cliente que eu tinha conquistado, cliente grande, acabei perdendo. Então, foram acontecendo várias coisas na minha vida que eu falei, cara, ou eu tomo uma decisão aqui muito radical, ou eu vou morrer, né? Eu não vou conseguir dar conta. Apesar, na época que eu estava na balada, na hora que eu estava na balada, era sensacional, mas depois vinha todos os problemas que ela trazia junto, né? E aí, coincidentemente, nessa mesma época, um grande amigo meu, que era da igreja, tinha mais contato com ele, perdi o contato. E retomei esse contato, estava no shopping, me encontrei com ele, cara, quanto tempo e tal, o que é que tu estava fazendo? Aí, não, cara, eu estava na base mundial da Jocum, passei 3 meses lá, tive a oportunidade de fazer algumas missões. Eu falei, pô, cara, que massa, e como é que é lá na África? Aí ele, não é na África. Eu falei, ué, base mundial da Jocum. Jocum é jovens com uma missão. Missão é África. Quer dizer que a base mundial da Jocum não é na África? Não, é no Havaí. Olha aí, ó. É o quê? Quero fazer missões no Havaí. Opa, cara, me explica como é que é isso, né? Aí, não, cara, lá eles têm universidade, é estratégico para eles, porque fica perto da Ásia, fica perto dos Estados Unidos, eles conseguem, né? Tem um trabalho muito forte ali na Coreia do Sul. Então, o Havaí é estratégico, muito estratégico para eles, e por isso que eles decidiram fazer a base mundial, né? A Universidade das Nações lá. Aí eu falei, pô, cara, e como é que eu faço para ir para lá também, né? Porque na minha cabeça é assim, cara, não quero ser missionário, mas é no Havaí. Então, se o curso for ruim, eu tô no Havaí, né? Então, de alguma coisa eu vou aproveitar, né? E eu também queria fugir de Fortaleza, né? Porque às vezes que eu tentava me desvencilhar, sabe, eu não conseguia, porque tinha muito amigo, tinha muita mulherada, tinha muito não sei o quê. Então, eu passava até às vezes 1 semana, 2... E recaía tudo de novo, sabe? Então, o fato de eu sair dali seria uma espécie de desintoxicação forçada, né? Eu ia para outro lugar, para outro ambiente e tudo mais. E aí ele me ajudou. Foi super simples. Eu também não sei se é super simples ou se realmente Deus queria me tirar dali, mas as coisas fluíram de uma forma muito grande, né? E quando eu vi, eu já estava lá no Havaí, sendo voluntário nessa base mundial da Jocum. Base mundial. Tá, e uma coisa assim que o Tavinho falando ali, é muito importante a gente pontuar, que é o seguinte, né, cara? Tipo assim, tu comentou que era mais gordinho, né? Aí não era muito paquerado, e aí ele faz a bariátrica, perde peso e tal. E aí o livro do Tiago fala que a gente é sempre tentado segundo os nossos desejos, né? E aí tem um problema talvez de autoestima, aí tipo, a autoestima elevou, começou a olhar um mundo diferente e cedeu à tentação, né? E ali desencarrilhou várias coisas. Isso é interessante, que às vezes a gente, sei lá, né? Deus tem seus meios para... Não estou dizendo que ele quer que a gente fique gordinho, né? Não é essa o que eu quero falar. Mas, querendo ou não, essa situação de tu perder o peso foi uma porta que tu... de tentação, favoreceu, né? Então, talvez assim, já existiam algumas sementinhas ali que o fato de eu estar magro só fez isso, aflorar, né? Mas já estava ali guardadinho, talvez perfeito. Uma raiz de rejeição, né? Algumas coisas que já estavam ali só esperando a oportunidade para aflorar. Para aflorar, é verdade. Tá, e a Jocum, antes de a gente continuar na história, ela não pertence a uma instituição religiosa, né? Não. Ela é todas as igrejas do cristianismo, né? Ela é uma organização missionária. Ela é cristocêntrica. Sim. Então, realmente, se você não entender que Cristo é o centro, você não vai conseguir se adaptar muito bem lá, não. Mas ela é ecumênica, né? Então, tinha algumas pessoas da católica, a maioria protestante, a maioria evangélica, mas também tinham pessoas da católica lá também. Sim. Eu sei que aqui no Brasil tem bastante base da Jocum também, né? Muito, cara. Praticamente o Brasil inteiro tem base. Que faz treinamento, né? Mas assim, eu tive a oportunidade de conhecer algumas, né? Inclusive aqui no sul tem uma muito boa que é a do COT, ali
em Curitiba. Mas a de lá, gente, a base mundial mesmo, ela é diferenciada, sabe? É muito bonita, muito estruturada. Não é só o DTS, né, que aqui chama-se de ETED. Lá também tem outros cursos, tem outras oportunidades que você tem, até mesmo profissional, sabe? Eles estimulam muito essa questão a missão não é só você ir para um povoado, né, pregar e o pregar o evangelho. evangelho. Não, você faz missão em todos os lugares. Lá eles têm muita questão dos 7 montes, né, os 7 esferas, que você, lá, por exemplo, mercado de trabalho, tem curso lá que você vai aprender business e o outreach, né, a missão é dentro de uma empresa na China. Entendi. Vai trabalhar numa empresa na China. E tentar evangelizar lá dentro. Lá dentro, como profissional, entendeu? Então, tem outra vertente lá, a questão do esporte. Então, lá tem um box de CrossFit, por exemplo, que envia dezenas de missionários durante o ano para CrossFits no Oriente Médio, em Dubai, para o cara ser coach lá no box e começar a falar de Jesus ali. Coach no sentido de técnico, né? Isso, técnico. Técnico de CrossFit. Que da hora, hein? E aí, então, assim, Que massa, né? É legal, né? E assim tem mídia, tem fotografia, tem publicidade, tem design, tem... Da mesma forma que o mundo usa de estratégias para implantar suas ideias através de profissões, através de esporte e tudo mais, né? A própria mídia também, eles acharam um meio de vamos evangelizar, levando no esporte, levando no trabalho, levando na educação, levando nos cursos, enfim, né? Tipo, criando soldadinhos. Verdade. Ó, tu vai lá, vai, igual você falou, vai instruir alguém na área de esporte, mas vai falar de Deus também. Isso. Dessa forma, né? Isso. Uma estratégia muito boa, né? A estratégia é essa. Né? Sempre de alguma forma, através de um talento, de um dom, de um conhecimento, de uma oportunidade, você está levando o evangelho, né? E realmente está impactando aquelas pessoas que estão ao teu redor. Uhum. Com o teu caráter, com a tua qualidade profissional, com tudo que te compõe. Sim. Né? E além disso, a parte espiritual, que aí acho que vem até como uma consequência do relacionamento, né? De toda a forma que tu está desenvolvendo com aquelas pessoas. Quando tu chega lá, eles te dão... Tá, você é voluntário. Eles te preparam mais, tipo, tu chega lá com o entendimento de Cristo e tudo mais... E eles vão orientar a forma que tu vai evangelizar, ou a cidade que vai, para onde que vai, ou não? Vamos lá. Como voluntário, tu não faz missões. Como voluntário, tu vai servir na universidade. Entendi. Em alguma área da universidade. Quais são essas áreas? Tem jardim, tem cozinha. Se o seu inglês é muito bom, né, você pode ficar ali na recepção do hotel, que eles têm um hotel lá lindo, muito bacana. Mas também tem a parte de camareira, pode servir... Cara, tem tanta coisa. Tem na escolinha, né? Também tem a escolinhas lá dentro que você pode servir. Então, você vai, de alguma forma, servir a universidade. Entendi. Em contrapartida, eles te oferecem alimentação e hospedagem. Isso na minha época, né? Eu já não sei, tenho mais bem certo como é que funciona. Se tem, eu sei que tem o programa, mas eu não sei mais detalhes sobre o programa. Só que o teu trabalho é uma parcela do dia. A outra parcela do dia você fica livre para poder conhecer a ilha, para poder ler, né, estudar, entender um pouco mais como que funciona a universidade. E foi um pouco do que eu fiz. Eu fiquei 3 meses nesse programa de voluntariado. E aí eu fiz isso até para entender, cara, eu já fui com a intenção de fazer o DTS, né? De fazer a ETED. Mas eu não sabia se eu queria realmente fazer a ETED. Então eu aproveitei esses 3 meses para conhecer, para visitar, para ir em um... ETED é o curso da Jocum. É o curso da Jocum. De missionários, vamos dizer assim. ETED é... agora me peguei. Mas é um programa de discipulado. Tu vai ser treinado para fazer missões. Entendi. Mas o processo, assim, a missão, a parte missional é bem pouquinha. O mais importante é preparar o teu caráter para ir para a missão.
Então eles Isso é importante. eles focam em quem você é em Deus e quem Deus é em ti. Daí, depois de tudo isso, que é muito forte, são 3 meses também teóricos, muito trabalhando caráter, trabalhando, realmente entendendo, você se autoconhecendo mesmo em Deus, sabe? Depois disso é que tem um pouquinho falando sobre missões, né? Algumas dicas, algumas orientações sobre missão, mas é só mesmo para te preparar para ir. E aí lá eles te dão opções. Então, eles apresentam alguns países, né, algumas cidades que vão ser contempladas, né, que eles querem contemplar, que eles já oraram e entenderam de Deus, que precisava enviar uma equipe para aquele lugar. E aí você vai escolher qual o lugar, daqueles lugares que tem ali, qual o lugar que você quer. Na minha vez eram 9 lugares. E eu falei assim, não, faz o seguinte, o local que vocês escolherem para eu ir, eu topo. E aí eles, tudo bem, aí eles oraram e falaram assim, tu vai para a África do Sul. E aí a minha missão foi na África mesmo, mas na Cape Town, mesmo, Cidade do Cabo, então é outra pegada, uma pegada mais urbana, que tem muito a ver comigo, assim. Sim, já é grandes centros. Né? Então tinha uma parcelinha assim, mais interior, mas a maioria era favela, era centro da cidade, sabe? Era uma coisa mais que Deus é top, né? Então Deus sabia muito assim como é que era o meu perfil. E aí o local foi muito baseado mais em missões urbanas mesmo, que é aquilo que eu curto. Mas você tem essa opção de escolher baseado naquilo que tem disponível para aquela escola. Porque outra coisa legal também, lá não é só um ETED, tem ETEDs diferentes. A minha era Awaken, que era despertar. Então ela era um pouco, tinha um perfil ali. Mas tem ETED, que é o Fire and Fragrance, que é fogo e fragrância, que aí é a parte mais avivada mesmo, de relacionamento com o Espírito Santo, sabe? De buscar os dons do Espírito Santo. Então, tem também perfil. Tem outra ETED que é só para coreano, só para pessoas que têm o coração para trabalhar na Coreia do Sul. Então, também tem isso que é legal, sabe? Tem diferentes perfis de acordo com aquilo que tu tá mais próximo de ti ali, sabe? Tá, daí tu chega lá no Havaí, né? Chegou lá, deve ter sido maravilhoso, né? O visual. E aí tu começa a servir lá. E aí como é que é o dia a dia, assim, de modo geral? Tu falou ali que servia um tempo, mas tinha um tempo para aproveitar, enfim. Lá tem um lugar chamado Haleola, que é um local específico para os voluntários. Então todo mundo que é voluntário fica são os prédiozinhos bem bonitinhos, bem legal. E aí também tem algumas atividades que você faz lá, tipo atividade de limpeza e organização do próprio local, os próprios voluntários fazem isso. Mas também tem as programações dos voluntários. Então tem dias que é o jantar dos voluntários, no final de semana eles juntam uma van e vai para uma praia para a galera conhecer a ilha e tal. Então tem a programação dos próprios voluntários. Além disso, tem algumas manhãs bem cedinho, assim, tipo 6 da manhã, que eles fazem tipo como se fosse um culto. São 2 dias na semana. Tem um cultozinho, que esse culto é feito por um voluntário. Então eles escolhem um voluntário para trazer uma palavra, né? E orar e tal por aquilo. Além disso, tem a programação da própria universidade. Então, toda segunda-feira, acho que 10 da manhã, para tudo que tem na universidade, os voluntários, todo mundo vai para a quadra e tem um momento de louvor e oração na quadra. Tem alguns momentos também à noite, né, que também tem os cultos para todo mundo da universidade, acho que é quinta-feira à noite. Então tem algumas programações. E tem outros que eles têm uma sala de oração lá muito legal. Aí tem um dia que é só de oração. Aí a galera vai tocando lá e entra um, sai outro e fica tocando e fica uma atmosfera bem legal e tal. Então também tem esse dia. Só que além disso, em relação
ao voluntário, você é muito livre. Então, um exemplo. No meu caso, o meu inglês era muito ruim. O meu inglês começou a melhorar lá, né? Mesmo eu tendo morado nos Estados Unidos quando eu tinha 19 anos, era tanto brasileiro que eu convivia que meu inglês... Não usava muito. Não usava. Então, como lá tinha pouquíssimos brasileiros, a maioria americano, e eu tinha que me virar para me falar, né? Me fazer entendido, eu comecei a explorar mais. Mas quando tinha muito americano junto, cara, eu não conseguia entender nada, porque os caras falam muito rápido. Quando era só um, né? O cara tem paciência de te entender. Quando é muito, esquece. Não... Eu falei, cara, não vou ficar aqui me humilhando, né? Pra tentar entender esses caras. E eu tinha levado um livro comigo, do John Piper, que é Em Busca de Deus. Esse livro é maravilhoso. É um livro grossão, assim. Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar esse meu tempo livre e vou ter meu tempo com Deus. Então, eu tive ali 3 meses de uma solitude com Deus. Era muito eu e Deus, sabe? E o livro e a Bíblia. Então eu aproveitava, a maioria do meu tempo livre eu ia para a praia, que é bem pertinho ali, tinha um local que é tipo como se fosse a continuação de um hotel, uma baiazinha, linda, maravilhosa, até eu, lembrando eu fico com saudade desse tempo. Cara, eu ia ler, eu ia orar, eu ia conversar com Deus. E foi muito legal isso, porque eu consegui ter um relacionamento com Deus que eu nunca tinha tido antes na vida, sabe? Porque meu relacionamento sempre foi muito mecânico com Deus. E até a forma de eu enxergar Deus mudou completamente, porque antes, até chegar nesse momento, eu tinha Deus como um Senhor. Então, para que eu conseguisse conquistar o amor de Deus, eu tinha que servir. Então, quanto mais eu servisse, mais eu ia chamar a atenção de Deus. E pode parecer uma bobagem hoje, mas lá eu entendi que Deus é Pai. E como Pai, não tem nada que eu faça que Ele me ame, para Ele me amar mais. Ele me ama, saca? Então, isso eu fui conseguindo entender e perceber justamente por conta dessa solitude, porque lá Deus era meu melhor amigo, sabe? E aí foi massa, cara, porque muitas mentiras que eu tinha sobre mim mesmo, sabe? Que o diabo tinha colocado sobre a minha vida, que para mim já era uma verdade, né? Era um sofisma. Eu tive experiências com Deus lá, do tipo, Deus falar assim, cara, faz o seguinte, coloca no papel todas as mentiras que o inimigo tem falado de ti. Cara, parecia um cor de doido, né? Mas eu comecei a colocar no papel, eu sou burro, eu sou não sei o quê, eu sou destruidor, eu sou incompetente. Eu comecei a botar um monte de coisa que talvez... Coisas que eu tinha escutado, né? Enquanto criança, né? Aquela coisa toda. Eu fui jogando, fui vomitando no papel um monte de coisa. E aí depois eu senti, vira a página agora. Agora eu vou te contar as minhas verdades sobre ti. E ele começou a falar um monte de verdades sobre, né? De quem eu era. Como Deus me enxergava. Sim. Sabe? Como ele, o que ele tinha pensado na hora que ele estava me projetando, me desenhando, né? Então, e aí, cara, eu falei assim, se Deus me enxerga assim, por que não, né? E eu comecei a puxar isso como verdade para minha vida, né? Então, não, eu sou isso. Eu sou isso que Deus está falando que eu sou, né? E tudo isso, cara, foi muito dessas experiências, desses momentos que eu me permiti ter com Deus em solitude, né? Era eu e Ele. E foram acontecendo algumas coisas desse tipo. Outra coisa também, eu ficava incomodadíssimo lá na universidade, porque todo mundo lá falava com Deus. Na verdade, Deus falava com todo mundo lá e não falava comigo. E eu falei, qual é o teu problema comigo, Deus? Porque a negada chegava lá, nas reuniões... tipo, começava a dar palavra de conhecimento, a profetizar na vida do outro, aquela coisa assim, bem... Deus falou isso pra ele. Por que ele não falou pra mim? Né? Por que ele usou o cara pra falar pra mim um negócio que ele podia ter falado pra mim direto? E eu fiquei encucado com aquilo lá e fiquei incomodado mesmo, tipo, de orar e falar assim, Senhor, eu quero que tu fale as coisas pra mim. E aí um dia, tava numa aula chata lá, não tava muito afim da aula, eu comecei
a me pegar no papel e comecei a escrever incomodado. Tipo, estava fazendo uma carta para Deus, revoltado com aquela situação, né? De, pô, quero te ouvir, quero ouvir a tua voz, né? Quero entender o que tu está falando comigo, aquela coisa. E aí, quando eu terminei de vomitar tudo aquilo que eu estava brigando com Deus, eu falei, agora vira a parte que eu vou falar contigo. Uhum. E aí eu comecei a entender Deus falando comigo através da escrita. E eu entendi que Deus falava comigo escrevendo. Caramba. A partir dali, eu escrevia todo dia para Deus. Então, eu adquiri o hábito de escrever diários para Deus. Então, eu acordava cedinho, ia bater um papo com Deus. Escrever oração. Escrever. Eu escrevia o que eu queria falar com ele e depois eu escrevia o que ele queria falar comigo. E, cara, eu mantive esse hábito durante anos na minha vida. De um tempo para cá eu acabei perdendo e cara, me faz uma falta danada, sabe? Volta e meia eu vou lá escrever alguma coisa, mas mais quando eu estou passando por alguma situação muito decisiva, eu quero tomar uma decisão, aquela coisa, eu recorro a esse formato, porque eu entendi que realmente Deus fala muito comigo através dele, mas não é mais algo constante. E eu sinto muita falta disso. Então, lá eu fui tendo esses entendimentos que realmente só o relacionamento de mais intimidade, de mais profundidade, de mais tempo podem proporcionar, sabe? Cara, uma coisa ali que tu comentou, voltando um pouquinho na história, né? É que, tipo assim, ó, que ele falou ali que uma percepção que ele teve lá foi de ver Deus como pai e não como um senhor, né? E isso que o Tavinho falou, parece, para quem já enxerga Deus como pai desde sempre, pode parecer besteira. Mas, cara, essa é uma dificuldade muito grande de muitos clientes. Muita gente tem. Muita gente vive num legalismo, né, de religioso mesmo, cara, porque tem que ser assim, porque Deus te agrada assim, porque se não fizer assim. E aí vive num ativismo religioso, cheio de regras, e a gente percebe, às vezes, até na oração das pessoas. Ela fala com Deus tão distante que... Tão institucional, né? Isso. E aí tu fica assim, meu, cara, como é que essa pessoa enxerga Deus, né, de fato? E é uma coisa muito legal, que até o Tim Keller cita isso, é que o próprio Jesus, ele fala, todas as vezes que ele vai mencionar Deus, falar com Deus, ele sempre chama de Pai. A única vez que ele chama ele de Deus é na cruz, quando ele está cumprindo o nosso papel. Legal. Então, assim, cara, ali é o único momento que ele fala, Deus meu, por que tu me abandonaste? Ali, quando ele era nós, ele chamou Deus de Deus, né? E não de Pai. Todos os pecados do mundo estavam sobre ele naquele momento. Isso é algo que muitos crentes têm, igual você falou, dessa situação de achar que Deus é Deus e só Deus e não é Pai. Percebo e levo por mim até pessoas que tiveram dificuldades com pai. Verdade. Pai mesmo. Isso é muito importante. Não digo mãe, né? Eu digo pai. Referência. Pai, homem. Figura paterna, né? Também, eu tive isso durante bastante tempo também, sabe? E mais uma coisa assim, um trecho bíblico que eu acho que desfaz esse... Pode até dizer sofisma também, porque é algo que às vezes a gente cria na cabeça da gente, né? Que tipo assim, e não é uma verdade que Deus é só Deus, não, ele é pai, né? É a parábola do filho pródigo, do filho que volta, né? Porque a gente vê aquele pai que quando o servo fala assim, ó, teu filho tá vindo, ele tinha uma posição de autoridade muito grande e ele pega naquele tempo jamais um homem na autoridade dele com quem ele era na sociedade, ele podia fazer o que fez, de erguer a veste e sair correndo de encontro ao filho. Um homem ele tinha que andar naquela época, né? Ele tinha toda uma questão, né, diante da sociedade, e ele vai correndo, né? E isso é o pai que faz isso, né? E quando a gente corre desesperado pro braço de Deus, ele faz a mesma coisa com a gente. Sim. Né? Ele, não, vem cá, sou teu pai. Né? Ele chama, então, assim, isso desfaz... sempre quando alguém me fala assim, Daniel, mas Deus é Deus, meu Deus, o cara, eu digo, Deus é teu pai, mano. Conversa com ele. Mas eu nunca conversei. Fala assim, conversa com ele igual tu conversa com o teu pai. Não, mas eu não tive pai para conversar. E aí mora a dificuldade. Falei, então tu vai conversar com ele agora e tu vai ver o que é um pai. Nunca esqueço, orientei um
um familiar que eu gosto muito, sabe? Não é de sangue, mas tá na família, né? E eu falei um dia para ele assim, falei, primo, tu vai entender o verdadeiro amor do pai. E ele tem dificuldade com o pai dele também, sabe? Por bebida e tudo mais. Tu vai entender o verdadeiro amor de Deus o dia que tu conversar com Deus como sendo teu pai. E daí, automaticamente, tu vai ser verdadeiramente pai para teus filhos. E quando elas virem te pedir algo, ou tu sentar conversar com elas, tu vai ter uma linha assim, ó, que vem do pai lá de cima, passa por você e vai chegar nos teus filhos. Enquanto você não se alinhar com Deus, essa linha fica torta e não conecta vocês, tipo a tua filha, você e Deus, assim, sabe? Então, assim, a partir do momento que a gente vê Deus como nosso pai verdadeiro, né? A gente consegue, eu não tenho filho ainda, mas eu acredito que o dia que eu ter vai ser assim. A gente vai ter uma relação também original e verdadeira com nossos filhos. Né? Cara, esse é um negócio também que o Daniel falou agora, que tipo assim, ó, quando a gente tem filho, a gente, eu já falei isso várias vezes assim, para algumas pessoas, até no GA que a gente tem. Às vezes eu olho para o meu filho e falo, cara, Deus me ama sim. Eu olho para o meu filho com amor e eu sempre faço essa reflexão, cara, Deus me ama sim. E aí tu entra numa paranoia de alegria, assim, de contemplação, né? E esse é um negócio muito importante. Quando a gente não tem uma figura paterna, graças a Deus não é o meu caso, mas eu consigo ver dificuldade muitas vezes nisso. E tem uma passagem que Jesus fala sobre Deus e ele fala assim, olha, vocês que são maus dão boas coisas para os seus filhos, quanto mais eu, né, que sou justo, reto. Então, e é isso. Total. E muda completamente, cara, porque no meu caso, assim, especificamente, quando eu comecei a entender que Deus era meu pai, eu comecei a ter mais interesse nas coisas dele. Porque não era tão distante assim. Porque aquilo que é do meu pai é meu também. Sim. Isso. Né? Então, eu comecei a buscar, comecei a entender outra coisa também que foi legal lá, que virou muito a minha chave. Eu não sou o sonhador. O grande sonhador é ele. Então, não é eu pedir qual... O meu plano é esse. Abençoa o meu plano. Não, é entender assim, qual é o teu plano e como que eu posso ser útil nele, sabe assim, qual é o teu sonho? Deixa eu sonhar o teu sonho junto contigo. Tu tem algum sonho que tu possa compartilhar comigo? Porque ele é o grande sonhador, né? Então, isso também mudou muito meu modo de pensar no sentido de, cara, como que eu posso fazer parte das coisas dele? Meu pai, eu sou o filho pródigo, né? Então, pai, e aí, né? Como é que eu posso ser útil aqui? Porque eu tentei lá e não deu bom, não. Né? Eu tava lá nos porcos lá e não tava legal. Né? Então, como é que eu posso fazer alguma coisa aqui, né? Então, eu acho que essa é a pegada, sabe? De mudar essa percepção também, entendendo que não é sobre o ser humano, assim, é realmente sobre Deus. Sobre Deus, né? E como que a gente consegue fazer parte dessa missão inserido nesse contexto, dele. né? A missão é dele. Perfeito. Entendeu? E tipo assim, ó, por exemplo, isso que tu falou é verdade. Às vezes as pessoas, né, elas não querem participar disso, né? E na verdade quem perde é nós, quando a gente não participa, porque Deus nos dá o privilégio de participar. Sim. Porque a missão dele vai ser cumprida. Isso. Fato. E vai cumprir, pronto, acabou. Independente de a gente nós. Querendo ou não, ele não vai mudar as circunstâncias. Vou ter que fazer isso. Não, Deus não, esse é o plano. Mas quer. Tu tens a oportunidade, o privilégio de servir. Aí. É isso aí. É muito perfeito. doido. É muito doido. E aí também continuando, né? Além desse tempo que eu tive muito próximo com Deus, de estar naquela minha solitude, né? Além disso, cara, a impressão que eu tenho é que Deus criou o mundo, aí depois ele criou o Havaí e ele mora lá. Que é bonito. Cara,
é indescritível. Eu não sou um cara contemplativo. Eu já não era. Hoje eu até sou mais. Eu era zero contemplativo. Mas lá natureza, assim, zero. Zero, de parar e ficar olhando, sabe, a bestada, assim, lá, a bestada do Ceará, né? Você fica olhando, nunca fui. Mas lá é impossível não ser, porque lá a natureza grita a glória de Deus. Sabe? Que legal. Então as flores, as plantas, os animais, é aqui, é debaixo d'água. Salmo 19, se eu não me engano. Cara, é muito louco. E fora que também tudo bem que eu entendo que devem ter anos e centenas de pessoas que oraram por aquele lugar, porque a Jocum, ela fica na Big Island, que é a maior ilha do arquipélago, mas que é uma ilha muito pouco explorada. Para não dizer que... Acho que a única coisa famosa que tem lá é que o Ironman, a maior prova do mundo, é lá. Eu acho que essa é a coisa mais épica do ano, assim, tipo, o momento mais importante do ano da ilha. Mas tem campeonato de Havaí lá também, não? Ou de surf, desculpa. Não. Não é lá? O campeonato de surf é em Oahu, que é outra ilha. Né? Então, que é a ilha mais tipo Miami, assim, que é mais turística e tudo mais, tem o Waikiki e tal, então é mais aquela pegada. Mas a Big Island, ela é composta por vários vulcões, tem inclusive muita área de rocha vulcânica que é inabitável, né? Então é uma coisa, agora assim, natureza muito pura, sabe? De você ir para um local lá que tem várias cachoeiras, que chegou um momento que eu olhava assim, cara, eu chorava, porque eu falo, mano, eu tô em Lost, sabe? Eu tô no seriado, você olhava, eu falei, meu Deus, quantas pessoas tiveram a oportunidade de estar nesse lugar e eu tô. Sim. Né? De viver aquilo, de a gente subir assim uma trilhazinha pelo rio e é massa porque aquela aventura, né? Tipo, às vezes a água estava aqui, você tinha que levantar a mochila para atravessar o rio. Mas o fim das contas era uma cachoeira gigantesca. Você olhava para a cachoeira, você não conseguia ver o fim dela. E você sentia a força da água, assim, a água batia né, na terra e sabia aquele vapor de água que estava ali. E você fala, Senhor, cara, muito obrigado por ter me dado esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui, né? E, cara, igual a isso, tinha vários outros lugares que você, às vezes, acordava um pouco mais cedo, alugava um carro, alugava uma caminhonete zoada que tinha lá, no senhorzinho, bem baratinho, botava um monte de gente na caçamba, todo mundo rachando a caminhonete ali, né? E aí começava a explorar a ilha. E a gente ia, às vezes, para um local onde alguém falou que os golfinhos dormem. E aí chegava lá antes de eles acordarem, para quando eles acordarem já estar lá e brincar com os golfinhos. E, de fato, tinha um monte de golfinho. Olha só. De graça. Sabe assim, natureza, velho. Então é essa parada que você fala assim, cara, Deus ele mora aqui, sabe? E você conseguia viver isso, assim, contemplar isso e nossa, sentimento de gratidão o tempo todo, sabe? De você estar podendo usufruir daquilo de graça. De graça. Tava lá, você pode... Aí, nesse momento, ficou ali, se encontrou, entendeu essa maneira de escrever e virar a página e Deus te responder de forma que você conseguiu se conectar. Dali, partiu para a África daí? Partiu África. Direto à África? Veio Brasil primeiro? Não. Já foi direto. E aí foi uma outra experiência que eu tive com Deus. Aí lá foi realmente o meu primeiro momento que eu tive com missões. Né? De me colocar naquela situação. Porque eu nunca tinha parado realmente para poder, vou evangelizar, né? Vou abordar alguém no meio da rua, em inglês, que já não era meu forte, para falar de Jesus. E aí realmente também não vira a chave do dia para a noite. É um processo, né, de você começar a entender que Jesus não é banana, que o que você está oferecendo para aquela pessoa é algo que ela nunca conseguiria pagar. Então você começa a entender que você não está incomodando aquela pessoa. Sim. Mais uma vez, você está levando uma oportunidade daquela pessoa transformar a vida dela. É verdade. E aí você vai mexendo, vai entendendo que assim, cara, outra coisa que mexeu muito comigo, muito. Grande parte da nossa missão era em favelas.
lá em Cape Town, tem uma favela chamada Kalitia, que é uma das maiores favelas do mundo. Tem milhões de pessoas lá dentro. Ela é tão grande que tem níveis de miserabilidade. Tem gente que mora dentro de um buraco na terra, cara. Eles cavam um buraco, tem um morro, aí cavam um buraco e eles fecham um buraco com uma telha de amianto. Caramba. Assim, é bizarro. E a gente começou a trabalhar muito com crianças, e essas crianças eram órfãs de pais vivos. Então, pais vivos, né? Elas eram agredidas. Então, eles passavam a maior parte do tempo fora de casa, ou na escola, ou nesse reforço, nesse lugar que eles iam brincar, se divertir e tudo mais. E, às vezes, só dormia em casa, no outro dia de manhã, bem cedo já estava. Então, era uma forma de tentar preservar a criança, né? Sim. E a gente foi brincar com elas. E quando eu cheguei lá nesse local, eu nunca tive tato com criança. Nunca foi uma coisa que... Né, natural minha. E a gente chegou lá, era criança, cara, muita criança, todas negras, obviamente, ranhentas, né? Tudo ranhento. Sujo. E vindo brincar comigo, e eu simplesmente travei. Eu não sabia o que fazer. Aí eu, cara... Mas não chegou lá sozinho, alguém foi? Não, um grupo. Nós éramos um grupo de 6 pessoas. Ah, tá. E aí tudo a gente fazia em equipe, né? Toda ação que a gente ia fazer... Pessoas que já conheciam o lugar ali. Não, uma pessoa que conhecia o lugar, que era o líder, mas aí tinha uma outra líder, mas que nunca tinha ido para a África do Sul, e outros estudantes também, né? Então era um grupo de 6 pessoas. E aí a gente chegou lá e eu fiquei muito mal, cara. Eu voltei para casa triste, porque, poxa, o que aconteceu comigo e tal. E na minha cabeça, eu estava sendo racista. E eu estava mais chateado ainda por conta disso, sabe? Pô, será que eu sou racista? Cara, mal. E meu líder percebeu, esse cara que já tinha ido lá. Ele falou, cara, o que é que tá acontecendo? Tu tá tão triste. Eu falei, bicho, eu tô triste porque eu acho que eu sou racista. Aí ele riu. Exatamente. Mesma coisa que tu fez. Aí eu falei, não, cara, eu tô falando sério. Isso tá me incomodando muito. Cara, não sei o que fazer, não quero, né? Aí ele, não, cara, calma. Isso aí é choque cultural. Normal. Todo mundo passa por isso. Posso orar por ti? Pode. Vou renegar a oração? Claro. Aí, ora. A oração dele foi muito simples. Assim, Senhor, que amanhã o Tavinho possa tocar com as tuas mãos, abraçar com os teus braços, enxergar com os teus olhos, falar com a tua boca. Simples. Amar com o teu coração. Simples. Olha aí. Simples. Aí eu... Amém. Toda vez que eu falo isso, fica arrepiado. Eu fiquei aqui agora. Amém. Eu desdenhei da oração dele. Sendo bem sério. Dormi, no dia seguinte, a gente para o carro. Era uma telada assim. Então, as crianças já viram o nosso carro parando, vieram correndo em direção ao portão. Na hora que a gente abre o portão, cara, é criança subindo no braço, subindo no outro, subindo nas costas. E me derrubaram. E eu caí. Aí caiu um montinho em cima de mim. E eu passei a sentir algo pelas crianças que eu não sabia de onde vinha, cara. E aí, nesse momento, eu entendi Deus falando assim, ó, eu não te trouxe do Brasil para fazer com elas o que os outros já fazem aqui. Não teria motivo para te trazer lá do Brasil para cá para isso. Eu te trouxe de lá para cá para tu amá-las. E é só isso que eu te peço. Ame essas crianças. E aí também minha cabeça mudou completamente para isso, sabe? Do entendimento de que não precisa muito. Só se colocar à disposição, brincar, amar, né? Tipo, cantar com elas. Simples assim, sabe? É só isso, né? E foi muito massa, cara. Esse momento assim também para mim foi muito massa. Explodiu minha mente em várias situações, assim, e também de você começar a entender que Deus, ele tem coisas que tu fala que tu nem sabe que tu sabe. Né? A gente foi também, nessa mesma favela, a gente teve um momento com os traficantes. A gente conseguiu entrar na casa dos traficantes e bater papo com os traficantes. Todo mundo meio com medo, aquela coisa toda, e a gente lá e tal, e os caras super abertos, querem entender um pouco mais sobre Jesus. Cara, simplesmente eu comecei a falar ali coisas que eu nem sabia em inglês. E os caras foram tocados, assim, você viu
os bichão assim, super durão, chorando. Então você fala, mano, que massa viver isso aqui, né? É a oportunidade. O plano de Deus estava pronto para aquelas pessoas. Aí ele falou assim, tá vindo? Tá afim? Simbora! Aí tu olha para essas coisas hoje e tu pensa, meu, e se eu tivesse dito não? Não teria vivido nada disso. Nada disso. Né? Então minha cabeça realmente explodiu lá na África do Sul. E aí lá foi massa porque eu entendi, primeiro, o que é propósito. E entendi qual era o meu propósito. Né? Então, na minha cabeça, o que é que ficou muito claro? Qualquer coisa que eu vá fazer daqui para frente tem que beneficiar o próximo de forma direta. Então, isso hoje me ajuda muito a negar coisas. Até mais negar do que para aceitar. Porque se eu recebo um convite, que esse convite não vai ajudar pessoas de forma direta, eu digo não. Se estiver fora do meu propósito, é muito mais fácil. Sim. Porque eu consigo entender, cara, se isso aqui for realmente transformar a vida, se for realmente inspirar pessoas, tô dentro. Não, cara, obrigado. Tipo assim, não tem nenhuma consciência pesada em dizer não, porque eu sei que aquilo ali não vai fazer parte do meu propósito. E isso eu consegui entender e enxergar lá. Nesse momento. Entendeu? Que massa, cara. Criou maturidade, né? Uma maturidade de um cristão, de um servo, né? Com certeza. Não, de um filho também, né? Isso eu estou apto, né? Isso não estou e não vai somar em nada na minha caminhada, nem naquilo que Deus tem para mim, né? E acima de tudo, se dispôs, né? Se dispôs a ser um discípulo, né? Seguir o mestre, né? E outra coisa que é legal também, que eu acabei de me lembrar lá, é que até a minha experiência como cristão mudou também. Porque eu percebi que Deus está vivo. Isso é importante, verdade. Que Ele continua agindo, que Ele continua fazendo, que Ele continua transformando. É verdade. Ele tipo assim, ficou mais dinâmico a minha vida em Cristo. Não é aquela monotonia, boring, chato. Não é uma coisa que é ouvir umas palavrinhas domingo à noite. No culto. Ficou ativo. Sabe assim, é uma coisa que eu comecei a perceber as coisas através de mim. Sabe? Deus realmente me usando para fazer alguma coisa dele. Sim. Né? E aí fica muito mais massa, fica muito mais legal o evangelho. Porque fica mais vivo. Vivo. E eu passei a me sentir vivo. Sabe assim, cara, eu tenho utilidade nessa terra. Entendeu? Eu me senti útil, porque eu estava, de alguma forma, servindo outras pessoas através, né, tá sendo usado por Deus para servir outras pessoas que Ele queria que fossem servidas, né? Então isso também mudou completamente a minha percepção, sabe assim, até o meu, verdade. Minha forma de viver a vida. Eu sei que tu foi para Moçambique ou não? Fui, mas aí... E foi a partir dali ou não? Tu voltou para o Brasil? Voltei. Aí terminou meu tempo lá, em dezembro de 16. Voltei para o Brasil, vendi tudo que eu tinha, a minha participação nas 3 empresas, eu realmente decidi vender. Não sabia o que ia fazer da vida, mas já tinha certeza que não era mais ali. Até para fugir da antiga vida? Também. Fortaleza ainda era muito nociva para mim, eu tinha muito medo de voltar para Fortaleza, voltar para as empresas, porque eu era publicitário. E o mercado publicitário tem muitas facilidades, né? Eu conhecia os principais promoters da cidade, então eu queria também sair dali, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer que as coisas mudem na nossa vida e a gente não muda, né? A gente fica frequentando os mesmos lugares. Inserido naquele meio, né? Que nos faz mal, né? Não, que nos corrompe, né? O local continuava igual. Eu estava só esperando. Só esperando. Perfeito. Então, como eu tinha muito medo de começar a acontecer, eu decidi vender minha participação nas empresas. E fui para São Paulo. Eu tive um período lá junto com o Dunamis. E nesse período com o Dunamis, também foi muito legal para realizar outras missões, outras viagens missionárias. Aí sim eu fui para Moçambique com eles. Com o Dunamis. Com o Dunamis. Dunamis é a igreja do Tel Hayashi, né? É o movimento do Tel Hayashi. É o movimento. A igreja é a Zion. A Zion, verdade. Aí o Dunamis é como se fosse a escola de missões, assim. Ele tem
vários... O Dunamis é um movimento mesmo, um movimento Entendi. cristão, Tá. mais voltado para impactar os jovens, né? E adolescentes também. Então, eles fazem muito trabalho dentro de faculdades, dentro de escolas. Tem a parte da música, que é muito forte também, do Dunamis. Sim. Tem as viagens que eles fazem, os tours, né, que eles fazem de evangelismo com música também por várias cidades do Brasil. E também tinha a parte de fora. Então, no caso aí, a gente foi para o Íris, lá de Moçambique. Passamos um período lá de alguns dias, acho que foram 15 dias, 20 dias lá com o Íris, servindo o Íris e também fazendo uma espécie de... eu sempre esqueço esse nome, mas era pregando nas praças, cruzada. Cruzada Evangelística nas praças, em teatro, em rua, né? Junto com a equipe a gente ia para os lugares, mas também muito servindo na própria base. Ele tem uma base de órfãos lá, né? Então a gente trabalhava muito com os órfãos, né? Ajudando a construção que eles tinham lá, muito nesse sentido também na base de Moçambique. Mas também, por exemplo, eu conheci a minha esposa em missão. Foi verdade, a Carol. A gente foi fazer um outro programa de missão mais curtinho, de 21 dias, que chamava-se 21 Project, hoje é Greenhouse. Pelo Dunamis, né? Pelo Dunamis. E aí são 21 dias na fazenda lá, na Dunamis Farm, tendo também muito essa... Mesmo esqueminha, em vez de ser 3 meses, eram 21 dias, mas muito trabalhando o caráter e depois algumas orientações sobre missão. E no final, se você quiser, não é obrigado, mas também você pode fazer 10 dias de missão em algum lugar do mundo. E aí, no nosso caso, foi o Chile. A gente foi fazer uma missão na Patagônia chilena e a Carol, minha atual esposa, fazia parte do mesmo time que eu estava. A priori eu achei que não ia dar nada, porque ela era super chata, era aquela série assim, tava todo mundo rindo e ela tava lá super séria. Eu falei, vai ser a chata do rolê essa daqui. Mas chegou lá, a gente passou a se conhecer melhor, eu vi que ela ria, né? Vi que ela tinha senso de humor. Tinha vida. E aí acabou que a gente começou a se conhecer lá. E aí aconteceu de ela ir para São Paulo para fazer o mesmo curso que eu tinha feito no início do ano lá. Eu fiz no primeiro semestre, ela foi fazer no segundo semestre. E a gente teve a oportunidade de se conhecer mais e acabou que a gente começou a namorar. E aí daí para frente estamos casados, né? Estamos com uma filhinha aí de 3 anos. Mas também conheci minha esposa em missão, né? E, cara, tem uma parada muito legal que vocês casam, né? E aí vocês voltam para Fortaleza para fazer um projeto Black Sheep, eu acho que é isso, né? Isso. E esse projeto é muito massa, cara, muito interessante. Se quiser falar um pouquinho disso também. Olha que doido. O último lugar que eu queria voltar era Fortaleza. O último. Para mim, de São Paulo, eu queria o mundo, né? Sim. Mas Deus, em um momento que eu estava me perguntando, Deus, e aí, né? Qual o próximo passo? O que é que eu faço? Meu tempo aqui no Dunamis está chegando ao fim, no meu entendimento, já era final de 2017. E agora? E aí eu estava tomando banho e eu escutei Black Sheep. Sheep? Gostei. Nome bonitinho. O que é Sheep, né? Uma ovelhinha e tal, fofinha. Não é Sheep, não. É Black Sheep. Black Sheep, não. É muito ruim, Deus. Ovelha negra. Pelo amor de Deus, que nome horrível. Como é que eu faço um negócio? Um projeto de missão. Com esse nome. E aí ele, não, beleza, eu vou te mostrar o que é. Eu comecei a pesquisar, e aí encontrei lá era um artigo de psicologia que ele começava assim, o diferente não é nem melhor e nem pior, ele é apenas diferente. E ele foi falar sobre a origem da ovelha negra, né? Tipo, falando que antigamente a lã não tinha tingimento de lã, que as ovelhas negras, por serem mais raras, tinham uma lã mais valiosa do que as ovelhas brancas, mas que geneticamente elas eram mais ariscas do que a branca, porém, como era muito valiosa a lã, o pastor tinha que cuidar tão bem, ou melhor, da negra, do que da branca. Interessante isso aí, né? Ela foi escrevendo aquilo ali e aquilo foi começando a fazer sentido em relação à ovelha negra, né? E aí eu falei, tá, tô começando a ficar convencido, beleza. Aí depois ele fala assim, vai na parábola da ovelha perdida. Aí eu fui, né? Que faz parte
Filho pródigo. Aí eu fui. Aí eu começando a ler, aí começou a vir o entendimento do quê? Poxa, tinham 100 ovelhas. 100 ovelhas é um monte de ovelha. É um bom rebanho. Como é que o cara percebeu que uma delas tinha se desgarrado? Provavelmente ela tinha uma característica externa que a diferenciava das demais. Olha. E outra, se as ovelhas são burrinhas, ceguinhas e vivem em bando, por que que essa saiu do bando? Provavelmente ela tinha alguma característica interna que a diferenciava das demais. Claramente, aquela ovelha era a ovelha negra. Para mim. Sim, no a teu sua entendimento. interpretação. A minha interpretação. Sua interpretação bíblica, né? E que é muito interessante, por sinal. E aí o pastor abriu mão das 99 e só sossegou quando ele encontrou aquela ovelha. Tratou, cuidou, limpou, botou ela no ombro, voltou para casa morto de feliz porque tinha encontrado a ovelha dele. Né? E naquele momento eu entendi que Deus estava querendo que eu também encontrasse ovelhas negras. Pessoas que tiveram um relacionamento com Jesus, ou até que tinham, né, continuavam tendo, mas que elas não se adequavam à conjuntura da igreja, não se enquadravam naquelas regras, né, pré-estabelecidas ali aquelas pessoas. E a partir daquele momento fosse mostrando para ela que ela é tão valiosa quanto, né? Não é porque ela é diferente que ela não é adequada, né? Que ela... E aí foi nesse processo que eu fui entendendo. E aí depois ele falou assim, ó, e é em Fortaleza. Eu quero que tu volte para Fortaleza para poder desenvolver um negócio lá. E foi até mais claro, é Praia de Iracema, que a Praia de Iracema é um local lindíssimo, parece Califórnia, mas que estava extremamente degradado, assim, estava largado. E lá tinha muito morador de rua, muita mulher envolvida com prostituição e tudo mais. E aí a gente começou a entender. Por exemplo, eu voltei para Fortaleza em 18. 18 inteiro foi orando pelo lugar. A gente ia lá, andava pela a área que ele tinha me colocado na minha cabeça, orando, já profetizando, abençoando aquele lugar. E a gente via as coisas e, tipo, já, ó, eu declaro que isso aqui vai estar arrumado. A ponte metálica, a ponte dos ingleses estava toda destruída. A gente começava a orar pelo lugar, abençoando o lugar. Aí passamos também a entender, estudar aquela região. Então, começamos a pesquisar, né, o que é que tinha acontecido ali nos anos anteriores. E sempre orando. Foi um ano de organização e de oração pelo projeto. Entender quem nós iríamos abordar, qual que seria a estratégia e tudo mais. E aí, 19, a gente começa realmente o Black Sheep, indo para as ruas e começando como morador de rua. E, cara, a conversa era para conhecê-los, bater papo, vê-los. Então, assim, ó, eu te enxergo, sabe? Eu me importo contigo, me importo pela tua história, me conta a tua história. Batia papo com os caras. Só que a gente ia e reencontrava o cara, né? E aí, nesse reencontro, a gente já tinha outros papos, já conversava outras coisas, se relacionava com aquele cara. E amadurecendo o relacionamento. Relacionamento, né? E aí, em algum momento, Jesus era apresentado. Porque sempre existia, cara, por que vocês fazem isso, irmão? Por que vocês vêm pra cá pra conversar comigo? Conversar comigo, O que é que motiva vocês? Sim. Eu digo, cara, Jesus. E aí, quando uma pessoa pergunta, ela fala, então agora tu tá preparado para ouvir. Ela se abre para ouvir. Sim, né? Boa. Então aí eu começava a falar de Jesus, a falar do amor dele, a falar o que me motivava, a falar que um dia ele me amou primeiro e por conta daquilo minha vida foi transformada e que podia transformar dele também. E nos colocávamos à disposição para tirá-lo da rua, levar para uma casa de recuperação, que a gente tinha uma parceria. Então a gente fazia esse processo, tipo assim, cara, é possível. Eu nunca cheguei ao local que você está, mas eu também já cheguei no local de lama e Deus mudou minha realidade, Deus transformou minha vida. Ele pode transformar a tua também. Sim. E, cara, era massa, porque isso ficava muito leve, sabe? Não tinha aquela... tanto, rapidamente, que essa história para mim foi a melhor história de Black Sheep de todas. Primeiro dia, eu e a Carol, na Praia de Iracema, vamos falar com o morador de rua, vamos. E aí, né? Quem é morador de rua? Como é que faz? Como é que faz? Como é que aborda, né? Aí a gente... Olhando assim, tinha um carinha no banco ali, só que ele tava bem vestidinho, camisa polo. Será que ele é morador de rua? Porque, pô, já pensou, né? Falar que ele chegar para um cara e não ser, né? E passar vergonha demais, né? Aí a gente foi ali, não, opa, tudo bom? Tá sempre por aqui? Não, tô. Essa aqui é a minha cama. Aí eu falei, então ele mora aqui. Então tá, então ele é morador de rua. Aí, cara, é mesmo? Por
que tu veio parar? Assim, como é que aconteceu isso? Por que isso aqui é a tua cama, assim? Como é que tu veio parar aqui? Aí ele, como assim? Não, eu queria ouvir tua história e tal. Aí ele, tá bom, aí começou a falar. Começou a falar. E conversando, trocando ideia, vai para um lado, vai para o outro, entendendo o que aconteceu na vida dele. Teve um relacionamento, a mãe faleceu e tal, um monte de coisa. E aí, deu 1 hora de conversa. Já estava na hora da gente voltar para o local, o ponto de encontro, com a outra galerinha lá. E falou, pô, bicha, cara, conversa maravilhosa, fluiu super bem, mas a gente tem que voltar. Aí o cara, ué, você não vai me evangelizar, não? Aí eu falei, não. Aí ele, não? Eu tava só esperando vocês começaram a me evangelizar, porque eu ia dar uma surra de Bíblia em vocês. Olha aí, o cara tava armado. Aí eu, ué? Não, pode ficar tranquilo que aí a gente não vai passar por isso, não. Aí ele falou assim, não, porque eu já fui pastor da Universal durante 7 anos da minha vida. Caramba. Então eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Eu estava só esperando vocês começarem para eu poder desafiar vocês. Cara, nessa hora eu falei, esse aqui é um black sheep. Verdade. Deus me colocou de cara para um black sheep. E aí eu perguntei, mãe, tá precisando de alguma coisa? Um remédio? Tal. Cara, aí me falou algumas coisas que ele precisava. Eu falei, beleza, próxima semana eu tô aqui e eu vou trazer para tu. Beleza. Semana seguinte fui lá. Entendendo que Deus é muito fiel. Deus é muito top. Primeira pessoa que a gente conversa já é o black sheep, né? Tipo, o cara pastor da Universal, né? Tá aquela coisa e tal. Eu já pensava no storytelling, já pensava no case de sucesso, né? Gospel, do tipo, meu irmão, a gente vai pegar o cara, vai resgatar o cara, restituir o cara, transformar o cara. Tudo eu, né? E a gente, né? Tipo, fazendo aquela coisa. O cara desaparece. Cadê o cara? Não, o cara tava com problema aí, parou de beber, porque tava tomando antibiótico. Começou a surtar. A última vez que a gente viu ele, aí ele estava correndo atrás do policial chamando de demônio. Ah, meu Deus. E nunca mais se viu o cara. Aí eu falei, meu Deus do céu, mataram o cara. Passaram o cara. E aí ficou eu e a Carol sem entender nada, né? Tipo assim, amor, como é que pode? E o cara sumiu. Desapareceu. Chama a ovelha e ela cara, fugiu. A gente ia, conversava com vários moradores de rua, mas sempre... E, cara, e o carioca? E o carioca? Ele tinha um nome muito específico, acho que é Dejaí. Edjan. Não, sumiu, nunca mais voltou, desapareceu, ninguém sabe do cara. Beleza. Vamos pra frente. Meses depois, um grupo de missionários americanos foram para Fortaleza. E aí um cara pediu para eu recebê-los, recepcioná-los e meio que ajudá-los na programação deles. Eu fui lá, arrumei tudo, organizei tudo e tudo mais. Eles ficaram hospedados dentro de uma igreja batista que eu conhecia lá, o pastor. E nesse negócio, no primeiro dia, a gente foi para uma praça, eu levei eles na praça para fazer evangelismo na praça. E a Carol ficou na igreja, ajudando a organizar as coisas lá, os quartos e tudo mais. E ela me mandou uma mensagem, amor, tu não sabe quem tá vivo. Na hora de primeira pessoa. Lembrou do cara. Aí eu, não, é o carioca? Amor, eu acho que é. Porque eu vi um cara parecido com ele, com um nome parecido, gritaram o nome parecido com o dele, e depois eu vi um cara parecido com ele, eu acho que é ele. Aí eu, não acredito, meu Deus do céu e tal. No dia seguinte, chegou muito tarde da praça, não consegui, né? No dia seguinte a gente foi lá de novo. E ele tava lá, eu falei, carioca? Aí ele olhou assim, eu falei, mano, tu tá vivo. Eu não acredito que tu tá vivo, bicho. Cara, me conta, tu sumiu. Tu lembra de mim? Aí ele, lembro de vocês, lembro demais de vocês. Inclusive, vocês foram a sementinha para eu estar aqui hoje. Por quê? Não, porque no dia seguinte, eu decidi ir para uma outra praça, que é a Praça do Ferreira. Chegou na Praça do Ferreira, parou um ônibus lá, um pastor negão saiu do ônibus, dizendo assim, quem quiser largar a droga e a bebida, entra no ônibus que eu vou levar para um lugar que vai te ajudar a sair dessa. Ele não teve coragem no momento, mas pegou o panfletinho. Depois, deu um jeito, conseguiu encontrar o lugar do panfletinho e passou por todas as fases daquela casa de recuperação, e a última fase era uma fase de ressocialização dentro da igreja que era a gestora do projeto, né, da casa. E eles iam servir na igreja. E ele estava lá. Olha só.
E eu falei, meu, que louco. Nesse momento, na hora eu entendi o quê? Uns plantam, outros regam, outros colhem. É isso aí. Perfeito. Sabe? Deus não queria que eu fizesse o processo inteiro. Não. Ele tinha um propósito comigo, com a Carol. Tempo de qualidade com ele. E às vezes a gente quer fazer inteiro, né? A gente quer fazer tudo, né? E às vezes, como é que eu vou ter grana para fazer isso? Como é que eu vou ter estrutura? Como é que eu vou ter tempo para poder estar do lado desse cara? Não é tu. Deus pode te usar para uma besteirinha. Deus vai usa outro para outra. Deus vai usar outro para outra. Mais uma vez, o sonho é dele, não é nosso. Entendeu? Porque assim como tu plantou, aquele que regou também tinha um propósito. Perfeito. Né? O que colheu também tinha um propósito. E assim Deus usa todos, né? Todos os que querem servi-lo. E tem um detalhe, né, nesse do... tem um que planta, tem um que rega, mas Paulo fala que quem dá o crescimento é Deus. É isso aí. Como é que pode, né? Então ele é o agente do processo. Né? Então, assim, foi muito massa essa fase que a gente viveu como Black Sheep, né? E assim como Carioca, cara, tinha meninas que a gente conversava na rua que já eram do louvor da igreja e tiveram decepção com o pastor, foram abusadas e tal, não sei o quê. Então, muita gente que a gente conhecia, batia papo e conversava, já tinha tido uma história de relacionamento forte com Deus e por alguma decepção, por alguma coisa, acabaram se afastando e assim, caindo, às vezes, no mundo de perdição. Exatamente. Né? Então, o nosso trabalho, assim, Deus colocou na minha cabeça que a gente era meio que uma UTI móvel. A gente colocava a pessoa lá dentro, mantinha ela viva e depois levava para o hospital, que era a igreja. Né? Então, o nosso trabalho era meio que trazer de volta esse sentimento, essa sensação de que nem todos os lugares, nem todas as igrejas, nem todas as pessoas eram iguais àquela igreja, ou aquele pastor, ou aquela situação que aconteceu. Né? E que Deus é muito maior do que isso, que Jesus é muito maior do que isso e que existe um lugar de redenção. Então era essa pegada do Black Sheep. E aí acabou que depois da pandemia a gente não conseguiu mais para a rua. Aí teve uma outra guinada e tal, mas assim, foi muito massa esse tempo que a gente viveu como Black Sheep, sabe? Esse projeto é muito massa mesmo, muito interessante, cara. Aí vocês vêm para Joinville, né? Exatamente. E também em um momento de escrita com Deus. A Carol já queria vir muito, a Carol é daqui, né? A família dela é de Joinville. A gente teve uma filhinha, né? Ela já está com 3 anos, mas a Carol praticamente está ali cuidando de tempo integral da bebê. Amor, preciso de rede de apoio. Eu preciso da minha família. Eu tenho que ir para Joinville. Só que meu negócio era lá em Fortaleza, né? A fonte de renda era uma empresa que eu trabalhava lá. E como é que eu ia mandar para Joinville, né? Por mais que já tivesse trabalho remoto, aquela coisa toda, mas, pô, eu era diretor da empresa, né? Eu me sentia na necessidade de estar lá. Só que no momento de escrita, eu falei, Deus, e aí? Vou ou não vou? O que eu faço? É para ir, é para ficar? Me orienta. E aí ele falou, ó, a tua missão hoje não é na rua. Não é uma missão de tapinha nas costas, não é uma missão de você é incrível, não. Tua missão hoje é na tua casa. E as pessoas têm que servir a tua esposa e a tua filha. Diante disso, qual seria o melhor lugar para vocês estarem como família? Aí eu falei, lá em Joinville. Então tá, então o lugar é lá. Pode ir que eu abençoo. E aí fui conversar com cada um dos sócios, né, dessa empresa que me contrataram, explicar o motivo. Foi unânime, cara. São 5 sócios. Os 5 falaram, pode ir. Pode ir. Tá? Vá e faça a gestão remota e a gente vai vendo como é que se comporta. Então, eu vim para cá trabalhando para uma empresa de lá e nessa tudo online, assim, é uma startup, né? Então acaba que facilita bastante, né? Empresa de tecnologia a gente tem mais essa facilidade. Mas aí foi um tempo muito legal e a gente veio para cá no finalzinho de 2022. De lá para cá estamos direto aqui. Pouco tempo, né? Aí tu chega na onda, aí começa aí no grupo de casais, né? E hoje, querendo ou não, tu faz missão também, né? Também. Hoje o Tavinho é líder de casais, tem um GP lá na casa dele, né? E querendo ou não, essa é uma missão que a gente faz também, abrindo a nossa casa para
receber pessoas, falar do evangelho, né? Exatamente. Uma história que começou numa lavação de carro. Uma lavação de carro. Né? Como é que pode, né? Eu falo lava-jato, né? Vocês falam lavação. Foi lavado. Verdade, hoje ainda. Foi lavado. Cara, mas uma coisa da tua história que talvez quem vai assistir vai ficar curioso. Tipo assim, quero ser voluntário na Jocum do Havaí. O que eu preciso fazer? Tá. Tem um site chamado Kokua Crew. Kokua é Kokua. K-O-K-U-A Crew. C-R-E-W. Acho que é melhor colocar. Nós vamos deixar no link na comentário. descrição. Na descrição do comentário. É Kokua Crew. E aí, Kokua Crew Kokua é voluntário, Crew é turma, né? E aí é o programa deles lá. Vai no site, se inscreve, ele já tem estabelecido lá os períodos que você pode ser voluntário. Se inscreve. Tem que ter minimamente o inglês, eu não tinha nada. Outra coisa que como Deus é top. E eu sabia que, assim, eu tenho medo que eu tinha que ir pra lá mesmo. Aí eles ligam pra fazer uma entrevista, né? Certo. Eu falei, mano, como é que eu vou falar com essa mulher, com esse cara em inglês no telefone? Não sei nada, né? Como é que eu vou ouvir? Eu falei, meu Deus. From the left, from the right. Aí a pessoa liga em inglês, viu o número, né? Eu falei, lá, Senhor, me ajuda. Aí eu atendi. Hello. How are you? Né? Até aí tudo bem. Quando ela começar a falar inglês, eu falei, e agora não sei não. Aí a pessoa percebeu que eu não estava conseguindo entender, muito menos responder. Aí ela falou, tá bom, eu vou falar em português mesmo, sou brasileira, bora. Eu falei, hã? A mulher do outro lado. Glória a Deus. A mulher era brasileira. Aí eu falei assim, que bom então. Aí eu falei, meu nome é Fernanda e tudo mais. A gente começou a falar lá e ela fez a entrevista toda em português. Olha aí, era pra ir mesmo. Né? Graças a Deus. Então é porque realmente Deus tinha um propósito muito grande para que eu fosse para lá. Tá, e aí a passagem de ida e volta é contigo. Contigo. E também é necessário ter o visto americano, né? Sim, passaporte, visto americano. Passagem por tua conta. Na minha época, alimentação e hospedagem era por conta deles. Você come lá na cafeteria, né? Gigante lá, super gostosa a comida. E no final de semana também tem comida. Você leva, na sexta-feira você já leva a comida do final de semana todo. Então é bem bacana. Não sei como é que você hoje tem algum FII, se tem alguma taxa, alguma coisa, mas também se tiver deve ser muita coisa não. E é só se inscrever. Eu acho que tem que ser acima de 18 anos também. Tem uma idadezinha lá para se inscrever. Estar disposto. Né? Porque ser voluntário, acima de tudo, você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Tem o tempo de curtição? Tem. Mas ali, sei lá, de 6 da manhã. De 6 da manhã, umas 2, 3 da tarde, ralação. Eu fiquei uma época no jardim, meu amigo, debaixo do sol quente. Arrancando matinho. Mato na unha. Olha aí, arrancando o soldado mato aqui do batalhão de Joinville, arrancando matinho no calçado. Tipo, pela raiz, assim, um a um e tal. Então, aí depois eu consegui uma vaga na cozinha, aí foi de boa cozinha, né? Cobertinha. Com a batata no ar-condicionado e tal. Então aí foi mais bacana. Mas tem a manutenção também. Se você gosta de trabalhar com madeira, com essas coisas também, tem essa área lá. Então tem muita coisa para fazer legal. Que da hora. Vale a pena. E eu fiz E muita gente não sabe disso. Não sabe. E é legal também, por exemplo, na época que eu estava lá, eu fiz um vídeo, eu queria ser youtuber, né? Meu sonho era ser youtuber. E aí eu fiz um vídeo, pro YouTube como morar de graça no Havaí. Esse era o clickbait lá, né? E aí, mano, hoje é meu vídeo mais estourado de todos, esse vídeo aí. Só que é legal porque eu já vi pessoas... Só que assim, esquece, porque lá tem um processinho, eu botei passo a passo do site, mas o site mudou, né? Não é mais a mesma coisa. Só que tiveram pessoas que fizeram meu processinho, que foram para lá e que me agradecem até hoje. Tipo, testemunhos de pessoas que através do meu vídeo conheceram o programa, foram lá e realmente já são missionários e tal, estão seguindo a vida, né? Então é bem legal. Como um vídeo despretensioso ali, né? Conseguiu chegar e alcançar uma pessoa. É verdade. Massa. Vamos usar esse clickbait no Como morar e trabalhar de graça no Havaí. E esse lavador aí, o meninão lá, tu conversou mais uma vez com ele lá dos Estados Unidos ou nunca mais? Não,
hoje faz muito tempo que eu não tenho contato com ele, mas depois sim, durante muito tempo ainda batendo papo, né? E sempre um acompanhando a vida do outro e tal, mas, cara, já fazem anos que eu não... Basicamente, ele te apresentou a Deus. Sim. Como é que pode, né? Que massa, né? Tipo assim, lá atrás, uma história, tu vê como é interessante a gente falar de Deus para as pessoas, Sim. né? Porque um dia alguém vai contar uma história, né? Vai dizer, através do Wellington, através do Daniel, através do Tavinho, numa situação que eu estava tal, me apresentou a Deus e eu consegui fazer todo um trabalho, consegui desenvolver algo, alcancei vidas, né? Interessante, né? Não, cara, em algum momento alguém apresentou a Jesus pro menino. Não, aquele cara lá, o evangelista. Billy Graham. Ah, Billy Graham, exatamente. Olha quanto ele alcançou, né? O Éder Carvalho, não sei se você conhece ou não, ele é um filho do irmão do pastor Esdras, né? Isso, Esdras Carvalho. E o Éder é meu amigo e meu cliente aqui na empresa também. E o Éder, ele acho que viaja para a Europa essa semana, numa viagem missionária também. Né? E lá ele vai visitar algumas igrejas, vai pregar, vai cantar lá. E infelizmente, tadinho, ele quebrou o braço direito uma semana antes de viajar. Ele toca violão ainda, cara. O menino toca demais, cara. Toca muito, canta muito. Tem vários compositor. Clipes, ele compõe muito, cara. Muitas músicas muito lindas. De louvor, assim, de adoração mesmo, né? Muito legal. E ele veio semana passada aqui na empresa e ele me deixou um livrinho pequeno assim, ó. Eu li 2 páginas do livro até agora. Não posso dizer que eu li mais, eu li 2. Mas as 2 eu li, reli. Eu tenho um problema de leitura muito grande, sabe? Que eu tenho que ler, reler, tipo assim, para encaixar. E aquela ali eu li já de primeira encaixou e depois eu li para ficar, sabe quando tu fica degustando aquilo ali? E o primeiro prefácio do livro ali era de uma missionária que ela foi pregar numa aldeia indígena, no Amazonas. E depois de muito pregar, um dos índios da aldeia entendeu o amor de Deus na vida dele, entendeu o porquê que Jesus morreu por ele e tudo mais, né? E ela fica muito contente com aquilo, ela descreve. E passa um tempo, esse índio vem e pergunta assim, tá, e o meu avô e o meu pai que já morreram? Ela foi confrontada com aquela pergunta ali, né? Não é fácil. E daí ela fala assim, bom, o que importa agora é o nosso tempo. É isso aí. São aqueles que estão vivos na nossa geração. Isso é o que importa. Daí ela foi confrontada novamente. Ele fala assim, tá, mas onde é que estava então o teu avô que não veio pregar para o meu avô e o teu pai que não veio pregar para o meu pai? Né? Então, assim, aonde estavam eles no tempo deles? Ela não fala mais nada e ali termina. Daí ali o Éder pega, deixa e começa a escrever o livro, sabe? Cara, então, forte, ali, né? então assim, aonde estavam nossos avós que não foram pregar para as pessoas, nossos pais, né? Lá atrás, né? Então, uma reflexão assim, né? O tempo é hoje. O tempo é agora, né? Os que estão vivos são os agora. É isso aí. Né? E às vezes a gente se bloqueia, tem medo ou alguma coisa assim, e Deus está dizendo, pô, fala do meu amor para ele, fala de mim para ele, porque às vezes Deus vai usar nós para alcançar uma única pessoa nessa vida. Mas essa pessoa que a gente alcançar vai alcançar milhões, né? E outra coisa, cara, assim, eu glorifico a Deus e agradeço a Deus muito por ter tido essa oportunidade de ir para Havaí, ter estudado lá, né, ter ido para a África do Sul, ter feito missões lá, mas, cara, a gente também tem a nossa África aqui. Sim, total. Então não espera também ter que passar, viver tudo que eu vivi, fazer tudo que eu para virar missionário. Não, amigão, tu é missionário em todo lugar, cara. Na parada de ônibus tu é missionário, na escola tu é missionário, na faculdade tu é missionário, na empresa tu é missionário, na tua casa tu é missionário. Tu é missionário em todo canto, irmão, tu é todo tempo. A África às vezes vai estar do lado dele no ponto de ônibus. Cara, Spurgeon tem uma frase muito forte que é todo cristão, ou ele é um missionário ou é um impostor. E é muito verdade. Quando ele deixa de fazer, é um impostor. É um impostor. Né? É bem assim. Claro que tipo, é legal você ter orientação, ter conhecimento, né? Ter tido... É massa. E se você tiver a oportunidade, vá. Ter tempo, ter grana. Vai, irmão. Vai. Disponha. Eu acho que é válido demais, mas não espera também só começar quando isso acontecer. Pode ser que não aconteça, aí tu não vai fazer nada. Essa foi a tua história. Minha história. Né? A minha Deus história. pode agir da mesma forma em alguém que
tá nos ouvindo aqui de uma forma totalmente diferente, que também vai dizer, meu, que história, né? E não é menos importante que a de ninguém, e nem mais importante também, até porque Deus diz, se uma alma se converter no meio de milhões, já tem festa no céu, né? Exatamente. E recentemente a gente passou ali na Onda Dura, né, um tema de Atos que foi muito em cima de evangelismo, missão e tal. E quando a gente tratava esses assuntos no GP, eu escutei isso algumas vezes, tipo assim, mas eu tenho medo de falar de Jesus porque se a pessoa me fizer alguma pergunta eu não vou saber responder, não sei o quê. E, cara, uma coisa que eu sempre falava é o seguinte, primeiro que a grande maioria das pessoas não conhece a Bíblia. Fato. Então é difícil alguém te fazer uma pergunta. E outra, fala do que Deus fez da tua vida. Esse é o testemunho, cara. Se tu sair citando versículo e não sei o quê, a pessoa vai ficar, o que esse maluco tá falando, cara? Cara, Jesus te ama, Ele me amou assim, transformou minha vida assim. E é isso, essa é a pregação do Evangelho. Tu falou exatamente, tempos atrás eu conheci um pastor, o pastor Sinásio. Ele é lá do Nordeste, cara, uma cidadezinha bem pequenininha. Ele viaja quilômetros para pregar o Evangelho numa motinha que ele tem. Pastor da Assembleia de Deus lá. E eu não conheço Ceará, ele, né? No Ceará. Eu não conheço ele pessoalmente, só via o WhatsApp, porque ele é pastor da família da minha cunhada lá no Nordeste. Lá. E um dia eu perguntei para ele, pastor, como que eu faço para falar de Deus para as pessoas? Isso alguns anos atrás, né? E ele falou exatamente isso. Daniel, Deus não quer uma retórica, ajuda, ele falou, né? Tu saber falar, tu saber ter o poder de convencimento, tudo. Mas Deus não exige nada disso. Ele quer um evangelho simples. Falar que Ele existe, que Ele morreu na cruz, que Ele perdoa os pecados, que as ruas serão de ouro no céu, que o céu é muito melhor do que isso aqui. Foi falando coisas assim, sabe? Tão simples, cara. Ele falou, é isso que eu uso quando eu vou pregar lá no meio do Nordeste, lá no meio do interior, lá no sertão, para famílias que nunca ouviram falar de Jesus. E assim vai indo, eu vou criando congregaçõezinhas, vou fazendo círculos de oração, só falando a simplicidade do Evangelho. Cara, hoje eu tava andando de carro, né? E eu botei para escutar um episódio do Douglas Copp, do Jesus Copp, né? Douglas Gonçalves, e é de um muçulmano que se converteu. Olha que massa. E aí, cara, a história é muito louca, assim. Mas enfim, um cara que estava perdido nas drogas também, ele era do Paraguai e ele estava perdido nas drogas, mas ele também era do mundo do crime, traficante e tal, não sei o quê. E resumidamente, assim, ele tinha feito uma oração para Deus, pro Deus que ele acreditava, né? E ele falou para Deus se revelar para ele, que ele queria sair daquela vida e tal. E aí um pastor missionário do Brasil estava no Paraguai e Deus mostrou, o Espírito Santo mostrou para ele onde que ele tinha que ir. Foi lá e encontrou os muçulmanos e ele falou, cara, Jesus te ama. E aí ele falou, cara, é resposta de oração. E aí ele dali, cara, um simples Jesus te ama, o cara foi a resposta de oração que ele precisava, assim. E aí tu conta a história, é muito, muito impactante, assim, mas é só isso. É um Jesus te ama. É o básico bem feito. É obediência, né? Obediência. É obediência. Então acho que é isso, cara. É só você se dispor. E o ID? O ID é para todos. Vai. É isso aí. É isso? É isso. Um episódio muito legal, né? Muito bom bater esse papo aí. Bem completo. Histórias. Sobre missões. E missões contemporâneas, né? Jucum traz essa ideia de missões bem contemporâneas, né? Urbana e tal. Muito legal. Quem quiser te seguir nas redes sociais, conhecer um pouquinho da história, tem algum endereço para deixar? YouTube. Tem. Não, o YouTube eu perdi, cara. Não, se colocar Tavinho Brígido no YouTube, vai ter uns videozinhos lá. Mas eu perdi o e-mail. Perdi o e-mail. Entendi. Vamos deixar no Instagram. Vamos deixar ali no Instagram. Mas o Instagram é Tavinho Brígido também. Tavinho Brígido. Show de bola. Vou botar nos comentários também. Show de bola. Muito obrigado por ter participado. A gente está muito feliz. Verdade. E você que gostou, curta, compartilha e comente aí o que você achou do episódio, quais os assuntos que você gostaria de abordar. Deixa teu like, conta um trechinho, um comentário ali, se você já fez missão, se tem desejo de fazer. Se fala de Jesus para as pessoas. Se quiser algum conselho, se quiser falar, a gente está aí, tem nossas redes sociais também. E é isso aí. Vamos todos evangelizar, porque Jesus está vindo. Não demora, a trombeta vai tocar e vamos morar no céu, né? É isso aí. E mais uma vez, né, o propósito do canal do YouTube, né, que é
Talmidim, né? Que é Isso. fazer discípulos. Fazendo né? discípulos, É isso aí, é missão. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.